Olá, pessoal. Vamos dar início ao nosso curso Introdução ao Hebraico. Na realidade, esse é o primeiro curso pela internet de um estudo dirigido de um livro adotado pela Universidade de São Paulo. Então, a proposta é que vocês acompanhem as lições desse livro. São 4 volumes, intitulado Iniciação ao Hebraico, da doutora Rivka Berezin, da Universidade de São Paulo. É uma coleção muito boa para quem deseja aprender o hebraico coloquial, e vai fornecer fundamentos de vocabulário, de gramática, para que você possa se comunicar em suas viagens, quando você for conhecer a terra de Israel. Muito interessante. Às vezes as pessoas perguntam, por que aprender o hebraico, né? Somente Israel fala hebraico, mas há também o interesse de se aprender o hebraico para conhecer melhor o hebraico bíblico, para ler melhor as escrituras sagradas. Naturalmente, o hebraico bíblico ele é diferente do hebraico moderno, mas se você tem um conhecimento do hebraico moderno, isso vai facilitar muito o seu acesso, o seu conhecimento ao hebraico bíblico. Então, eu coloquei essa frase: conhecer o hebraico é aprender uma língua fascinante de um povo extraordinário que nos deixou um legado maravilhoso. Essa língua realmente é fascinante, o hebraico. Nós podemos ver que o hebraico é a única língua que foi falada há 4.000, 3.000, 2.000 anos atrás, que depois da diáspora do povo judeu, ela morreu como língua falada. Ela só era falada liturgicamente, como língua religiosa e também na literatura, basicamente uma literatura religiosa. E no final do século XIX, através de um cidadão chamado Eliezer Ben Yehuda, que foi o primeiro falante da língua hebraica moderna, ela ressuscitou. E hoje o hebraico é falado normalmente no Estado de Israel, é falado por muitos judeus, judeus que moram no mundo inteiro. É uma língua fascinante também, porque ela faz parte da história de um povo extraordinário. Conhecemos a história do povo judeu, né, as perseguições pelas quais esse povo passou, e parece que foi um povo assim, burilado pela perseguição. Quanto mais a perseguição havia em cima desse povo, mais esse povo se engrandecia na sua nobreza. E é interessante, se você for perceber, grande parte dos prêmios Nobel, né, que existe no mundo são de povo judeu, do povo judeu. Existe até uma relação no site Chabad.org, de todos os prêmios que Israel conquistou, que o povo judeu, as invenções do povo judeu. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo essa listagem, é bem interessante. E um povo extraordinário que nos deixou um legado maravilhoso. E esse legado são as escrituras sagradas, né? Na realidade, todo o Ocidente praticamente se pauta pela Bíblia, né, as Escrituras Sagradas. E, para quem é cristão, o maior dos legados é a pessoa de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer como nosso Salvador, como nosso Senhor da sua vida e nos reconciliar ao Pai, conforme o cristianismo nos ensina. Então, nós vamos ver o estudo hebraico moderno. Vamos acompanhar lição por lição, e se vocês tiverem interesse em adquirir o livro, são 4 volumes. Na realidade, acredito que somente o primeiro volume é vendido atualmente. Vocês podem adquirir pelo site da Universidade de São Paulo, ou então existe também em PDF esse material do volume 1, também em alguns sites também. Vocês podem procurar pela internet. Nós vamos ver também o volume 2, que não é mais, eu acho que não tem mais para vender, e vamos ver também os volumes 3 e 4, de sorte que o nosso curso será um curso completo. Vamos acompanhar do volume 1 até o volume 4, como eu falei para vocês, vocês vão ter uma ideia muito boa do hebraico coloquial, vão poder se comunicar quando vocês forem a Israel, e vocês vão ver que isso aí vai ser fascinante para vocês. Eu me chamo Clério, eu sou autodidata em hebraico, faz muitos anos que eu estudo hebraico, sou apaixonado por esse idioma, e é interessante que quando você começa a estudar o hebraico, você vai ver que tem muita gente que gosta também desse idioma, é também um meio de você fazer muitas amizades. Então vamos então ao nosso estudo.
Então, esse é o nosso livro, o primeiro volume da série Iniciação ao Hebraico, da doutora Rivka Berezin. Infelizmente, essa senhora faleceu, acredito que há 2 anos atrás. Ela tinha doutorado, pós-doutorado em hebraico e escreveu vários livros, entre eles também um dicionário muito bom, eh, que eu tenho esse dicionário, recomendo que vocês também adquiram. Vou colocar também na descrição, o nome do dicionário. Então, como eu falei para vocês, até a página 137, mais ou menos, nós teremos o hebraico cursivo. Nós não vamos olhar bem isso, já que não é um material, não é a forma de escrita dos livros, né, na imprensa, na Bíblia. Então vamos deixar isso, mas facilmente vocês aprenderão também a escrever a letra cursiva. Algo interessante desse livro é que ele é como se fosse aqueles livros de curso de inglês, de francês, de alemão, no método audiovisual. Tem aqui as figurinhas, as imagens, ó, o número 1, e aqui fala a respeito do que está essa imagem. É bem interessante. Nós vamos ver, vamos usar também esse recurso audiovisual quando para ficar mais interessante para vocês entenderem melhor e perceber o que quer ser dito sem necessariamente traduzir, né? Porque não devemos, eh, não é um bom método você aprender o idioma traduzindo o tempo todo, né? Você tem que entender a ideia e se familiarizar com a ideia. Muitas vezes será necessário traduzir, mas o ideal é que o aluno entenda a ideia. Então vamos passar lá para a página 138, descer aqui, foi um pouquinho mais, pronto, 138, aqui está. Eu vou aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Então, na realidade, aqui é o início do livro, mas é o início, como eu falei, utilizando a letra de imprensa e não a letra cursiva. Então, nós temos aqui Hazará, recapitulação, textos para leitura, e a primeira unidade, Yehidá errada, nós temos aqui a lição, a unidade 1, que é a Mishpachat Doron, a família Doron. Na realidade, essa palavra Mishpachat, ela está no que a gente chama de construto. Construto é uma palavra meio difícil assim, mas no português nós também temos o construto. Por exemplo, você tem a palavra panela e tem a palavra pressão. Mas se você colocar a preposição de, essa panela ela tem uma qualificação. Ela é usada para usar para alimentos, para cozinhar mais rapidamente o alimento. Panela de pressão é diferente de panela somente, né? Guarda-roupa, né? É diferente de só. Na realidade, o guarda-roupa não é bem um construto. O construto na língua portuguesa, ele sempre vai ter a preposição de. O hebraico moderno, ele tem a preposição de, mas o hebraico bíblico não tem essa preposição, que é a preposição shel em hebraico. É bem interessante o uso dessa preposição, nós vamos ver no decorrer do nosso curso. Então, aqui no hebraico bíblico, era usado muito o construto para dar ideia de posse, e várias ideias, né? De matéria, de tipo, para que usa aquela matéria como panela de pressão, né? Então, Mishpachat Doron é especificando uma família, não é qualquer família, é a família Doron. Então, Mishpachá, família, Mishpachat Doron, a família Doron. Então, nós vamos começar aqui, quero também dizer para vocês que nós não vamos tratar da alfabetização no hebraico. Acredito que vocês já saibam, né, ler e escrever um pouco em hebraico. Se vocês não sabem, facilmente vocês vão encontrar vários canais que vão ensinar para vocês como ler e escrever em hebraico. Então, a carência que eu percebi na internet é de um estudo dirigido, como eu falei. É a nossa proposta, então, pegamos esse material da USP, que é um material muito bom, material completo, né, são 4 volumes, como eu falei, e vamos acompanhar lição a lição, para que vocês possam ter uma ideia melhor, possam ter uma compreensão melhor desse estudo do Iniciação ao Hebraico, da editora da USP, né, a USP de São Paulo. Então, Mishpachat Doron, o Karian é o narrador, Karian. Ele pergunta: At Gveret Doron? At Gveret Doron? At é um pronome pessoal. Pronome pessoal, segunda pessoa do singular, do feminino. É interessante que a língua hebraica
como todas as línguas semíticas, o árabe também é assim, ela diferencia bem o gênero. Temos o tu masculino e o tu feminino, como também o voz masculino e o voz feminino. Além, naturalmente, do, do você, do ele e ela, como no português tem também ele e ela. Somente o ani e o anarno, que é o ani é eu e anarno nós, ele serve para os dois gêneros. Mas o tu aqui é o tu feminino. At geveret Doron, você é senhora Doron. E onde estaria o verbo ser aqui? Porque temos você feminino, geveret é senhora e Doron é o nome de família, Doron. O verbo ser no presente não é colocado no hebraico, ele é subentendido. Ele vai estar no passado ou no futuro, mas no presente ele não vai estar subentendido. Então, At Geveret Doron, você é a senhora Doron. Ken, Ani Rivka Doron. Ken. Eu queria chamar a atenção para vocês, porque dois errinhos que brasileiro comete muito é não diferenciar o N final do M final. Por exemplo, aqui nós temos Shalom. Geralmente o brasileiro fala Shalom, mas não é Shalom, é Shalom. Você deve fechar bem os lábios. Shalom. E aqui Ken, Ken. Você não fala Ken, você fala Ken. A gente não tem muito essa diferenciação, porque quando nós falamos o M final, a gente não fecha os lábios como deveríamos fechar, vamos dizer assim. Não que deveríamos, porque né, toda língua falada ela é perfeita para o seu povo, né? Mas se você falar Shalom, o judeu vai achar bem estranho. Tem que ser Shalom, fechando. Se você falar Kem, que ninguém vai falar Kem, mas aqui já fica mais fácil, que a gente sempre fala como se fosse um N final. Ken, é, naturalmente é Ken, não Kem. Então, Ken é o contrário de Lo. Ken, sim, Lo, não. Uma coisa interessante também é que o hebraico, geralmente ele tem uma ordem muito parecida com a língua portuguesa. A ordem, a posição nas palavras. Então, isso facilita muito, diferentemente do alemão, por exemplo, que muitas vezes a ordem é um pouco diferente. Então, vai facilitar muito a aprendizagem. Ken, Ani Rivka Doron. Sim, eu sou, mais uma vez, o verbo ser subentendido. Ani Rivka Doron. Então, Ani, primeira pessoa do singular. Ani Rivka Doron. Rebeca Doron. Aí o narrador pergunta: Ata Adon Doron? Você, masculino, né? Ata Adon, senhor Doron. Você é o senhor Doron? Ken, Ani David Doron. Aí o pai da família, né? O senhor Davi. Inclusive esses personagens, o David, a Rivka, o Dan e a Ruth, é a família. Ela vai estar presente em praticamente todas as lições. É um curso bem interessante que mostra as viagens dessa família, mostra essa família em várias situações. Ken, Ani David Doron. Aí a Rivka, ela apresenta o seu filho aqui. Hine Dandoron. Hine, eis Dandoron. Eis Dandoron. Interessante essa palavra, Hine, ela está naquela canção bem conhecida, Hine Matov Manaim Shevet Achim Gam Yachad, que é um salmo. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo um link que remete a essa canção, né? Hine Matov Manaim Shevet Achim Gam Yachad. Shalom. Aí o Dan fala Shalom. Perceba que Shalom é paz, mas Shalom também é um cumprimento, né? Olá, Shalom. Aí a Rivka, a Rebeca fala Hine Ruth Doron. Ela está apresentando a sua filha Ruth. Hine Ruth Doron. Aí a Ruth fala Shalom. E finalmente Hine Mishpachat Doron, já é o narrador que apresenta a família, Hine Mishpachat Doron. Então vocês já aprenderam aqui quem são os personagens, né, da família Doron. Temos o David Doron, que é o pai, a Rivka Doron, que é a mãe, Dan Doron, o filho, e a Ruth Doron, a filha. São crianças, nós vamos ver depois nas imagens que são crianças ainda. Então vamos ler mais uma vez. At Gveret Doron, Ken Ani Rivka Doron. Ata Adon Doron, Ken Ani David Doron. Hine Dan Doron, Shalom. Hine Ruth Doron, Shalom. Hine Mishpachat Doron. Ok, pessoal, então essa é a nossa primeira lição. Eu não vou ficar por aqui para não ficar muito longa a lição. Depois nós vamos fazer alguns exercícios dessa lição e vamos dar prosseguimento. Obrigado pela atenção, um grande abraço para vocês.